o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que terrível arma é usada pra tentar Aleluia, glória a Deus. Não, glória a Deus, aleluia.
Ei, som, oi. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abra aí comigo Salmo 99. Salmo de número 99. Glória a Deus. Vamos para mais um culto de ensino. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira. Glória a Deus. Quem achou Salmo 99 diz amém. Diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes: ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estar na tua casa, mais uma noite, mais uma vez, em tua presença, para te adorar, para te glorificar. Que o Senhor venha olhar para nós com teu olhar de misericórdia e que a tua presença esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos iluminando, nos inspirando na tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Se ainda vem alguém pelo caminho, que o Senhor traga em segurança, Pai, até a tua casa. Muito obrigado por todos os benefícios que tu tem feito a nós. Obrigado pela tua graça sobre a nossa vida. Muito obrigado. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, fica conosco. Toma o primeiro e último lugar deste culto. Usa os teus filhos que vão louvar agora. Também fala conosco através da tua palavra. Venha nos instruir, venha nos capacitar, nos firmar, nos edificar, para que haja crescimento na graça, crescimento no conhecimento. Fica conosco. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos juntos adorar com nossas palmas. Tu és a minha porção, e tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação.
braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, e tu és a minha herança. Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, se aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, Jesus. E a igreja nesse momento está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, a sua fidelidade. Amém?
Vamos continuar adorando ao nosso Deus, que é maravilhoso e digno. Glória a Deus. Aleluia. Me diz quem falou e que não dá mais, que a fonte secou. Me diz quem falou que o sonho acabou, que há limites em suas promessas. Tentaram te roubar a fé, duvidaram que você ia continuar de pé. Nem sabem que seu Deus é mais, é na hora do impossível que Ele faz. Se Deus falou, vai cumprir, não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé, e Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai no fim, não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Deixa o furacão passar, e Ele está do seu lado, e Ele está do seu lado. Entrega e descansar, e o mais Ele fará. Se Deus falou, vai cumprir, não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. E se Ele mandou, vai na fé, e Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. E se Ele mandou, vai cumprir, não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. E se Ele mandou, vai na fé, Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos estender aqui as nossas mãos em direção ao altar do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Pai, nessa noite, Senhor, queremos consagrar a Ti cada dízimo, cada oferta, os quais foram depositados, Senhor, na Tua casa. O Senhor abençoe, meu Pai, todos aqueles que assim fizeram, aqueles que assim fazem. Ah, Senhor, que o Senhor, nessa época de chuva, que o Senhor mande chuva de bênçãos sobre os Teus filhos, sobre as suas finanças, sobre as suas casas, sobre os seus celeiros. Que não haja, Senhor, escassez nesses dias, mas que haja, Senhor, abundância, que haja, Senhor, um mover da Tua glória sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas. E que não venha faltar, Pai, o pão, o leite, o que comer, Pai, nas despensas dos nossos irmãos. Mas sim, Senhor, que venha sobrar, para que nós possamos abençoar também aqueles que não têm, Senhor. Por isso, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, direção, para que nós possamos investir, Senhor, esses recursos no Teu reino, na Tua obra, de forma, Senhor, que seja direcionado por Ti, de forma que Te agrade, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Vai esquentar o frio, né?
Glória a Deus. Muita chuva, muita água aí. Glória a Jesus. Tem gente já colhendo os legumes, né? Milho verde, feijão maduro. É muita bênção. Bom, irmãos, nós estamos dando continuidade, estamos em uma série bíblica, enriquecendo-se com a Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras e as boas obras. As Escrituras e as boas obras. Nós falamos sobre as Escrituras e o pecado, as Escrituras e Deus, as Escrituras e Jesus Cristo, as Escrituras e a oração. Hoje as Escrituras e as boas obras. Eu gostaria que você abrisse aí na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Fica depois de 2 Timóteo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 8. Tito 3 e 8. Quem achou, diz amém. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos repetir? Repita comigo, diga: fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Glória a Deus. Pode sentar. Temos aí dizendo que fiel é a palavra, e depois ele diz que nós devemos ser solícitos na prática das boas obras. A vida cristã, ela tem uma veia, ela tem um objetivo, e nesse objetivo está dentro dele o equilíbrio. A vida cristã equilibrada será uma vida saudável, espiritualmente falando, porque o crente ele tem que ter um equilíbrio no poder e um equilíbrio no conhecimento. Da mesma forma, o pregador, aquele que ministra, que traz as boas novas, ele tem que ter um equilíbrio também nos temas de ensino, de doutrina, porque se o tema do pregador é a fé em Jesus Cristo como Salvador dos perdidos, que ele então exponha perfeitamente aquela verdade sem quaisquer modificações, proporcionando a graça divina, o lugar em que o apóstolo lhe deu a resposta do carcereiro de Filipos, que ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Entretanto, se o tema do pregador é as boas obras, que ele também seja igualmente fiel, nada retendo de tudo quanto as Escrituras nos ensinam a respeito delas. E que também não se esqueça daquele mandamento divino, ou deste mandamento divino, que nós lemos aqui nas palavras escritas por Paulo a Tito, dizendo exatamente que no tocante a estas coisas, faças afirmação, em outra tradução, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. A expressão boas obras
ela vai encontrar-se no singular e também vai encontrar-se no plural nas páginas do Novo Testamento. Como nós observamos, ela vai ter pelo menos aí umas 30 vezes em todo o Novo Testamento essa expressão boas obras ou boa obra. Contudo, a julgar pela raridade com que muitos pregadores, que eles são considerados até ortodoxos, eles usam, salientam e explanam muitos de seus ouvintes de concluir que essas palavras figuram apenas por uma outra vez na Bíblia inteira. Mas quando você observa que quando Jesus estava falando aos judeus, ele estava falando e abordando um assunto, e ele diz o seguinte, que o que Deus juntou, não separe o homem. Então, o que Deus junta, não separe o homem. Da mesma forma que aquilo que Deus separa, o homem também não junte. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, eu gostaria que você abrisse comigo. Nós usamos esse texto aqui de Tito para ponto de partida do estudo. O texto base foi aí, mas por favor, volte comigo aí para Efésios. No capítulo 2, você vai ver algo muito importante no que eu estou falando. Ainda lembrando na sua mente aquilo que Jesus falou, que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, algumas coisas na Bíblia Deus uniu, e nós não devemos separar. E uma delas está aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, quem achou diz amém. Diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus vai reunir aqui duas das mais vitais e benditas realidades, as quais jamais deveriam ser separadas em nossas mentes, em nossos corações, embora assim suceda com muita frequência. Lembre-se que esta série ela foi iniciada ficando ressaltado o fato de que a palavra de Deus ela pode ser estudada com base em diversos motivos ou lida com diferentes desígnios, mas que o trecho de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que foi o primeiro texto que nós lemos lá atrás sobre as Escrituras. Observe comigo esse texto também. 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, fica aqui antes de Tito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, só para os irmãos observarem algo muito importante dentro do tema que nós estamos lhes anunciando essa noite. Quem achou diz amém. Olha só, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, está envolvendo aí a escritura, nós estamos nos enriquecendo com a escritura, é inspirada por Deus, nós já tivemos escrituras de Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, atenção. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Aleluia. Então, tendo-nos aqui demorado em torno dos ensinamentos bíblicos acerca de Deus, acerca de Cristo, de correções também sobre o pecado, de instruções relativas à oração, como na sexta-feira passada, consideremos agora que esses ensinamentos nos preparam para quê? Tudo o que antecedeu vai nos preparar para quê? Para toda boa obra. Então nós temos aqui nesse ponto aqui um outro critério vital, mediante o qual toda alma honesta, com a ajuda do Espírito Santo, ele pode verificar se o seu estudo da palavra, se o seu estudo das Escrituras realmente eles estão
o beneficiando ou não. É a partir desse ponto que nós vamos também entender que se o nosso estudo das Escrituras estão beneficiando a nós ou não. Então nós vamos agora iniciar aqui os pontos, né? Sempre eu dou 7 pontos. E hoje nós não vamos fugir aleluia. Então, primeiro lugar, nós vamos tirar proveito da palavra quando aprendemos ali qual é o verdadeiro lugar das boas obras. Diga comigo, eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo qual é o verdadeiro lugar das boas obras. Deus, ele estabeleceu a inseparável conexão entre a justificação e a nossa santificação. Eis aí 2 coisas que Deus uniu. E o que Deus uniu, não separa o homem. Então, ele uniu fé e boas obras. Ele também uniu santificação e justificação. Porque justificação é algo que foi dado, eu já expliquei isto, estou revisando, de uma vez por todas. Foi um ato apenas. E quem fez? Jesus. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos justifica. Agora, a santificação, o sangue de Jesus também nos santifica. Só que a justificação ela foi dada uma vez por todas. Mas a santificação, ela é contínua. Porque todo dia eu tenho que viver uma vida santificada. Amém? Então esses 2 critérios, essas 2 verdades, têm que andar juntos. Justificação e santificação. Supor que uma dessas 2 verdades pode existir sem a outra, é desfazer, é desestruturar, é desconfigurar o evangelho inteiro. Tem muitas pessoas que estão com dificuldades de viver um verdadeiro evangelho, exatamente por causa disso, porque eles apenas aceitam a justificação, mas eles não aceitam a santificação. Então, se você tira a santificação, deixando só a justificação, vai dar problema. Porque qual é a justificação? Não, a justificação, Jesus já morreu por mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou no negócio de me santificar, eu vou lá no negócio de me consagrar, negócio de viver uma vida diferente dos outros. Não, eu ando aqui do jeito que eu quiser e pronto, porque Jesus já me justificou. Então, você não entender a santificação, a justificação na sua vida vai se tornar praticamente nula. Porque essas 2 verdades, elas andam juntíssimas uma da outra. Amém? São gêmeas univitelinas. Depois pesquise sobre isso. O apóstolo Paulo, ele trata exatamente essa objeção. Em Romanos 6:13. Vamos ler. Glória a Deus. Consegue ler aí? Dá certo? Vamos lá. Romanos 6:13. Quem está aí, dá só um glória a Deus. Aleluia. Romanos 6:13. Glória a Deus. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória a Deus. Vê aí a santificação aí, que Paulo está tratando aí. Não apresentar o corpo como membros para o pecado. Não é porque eu fui justificado. Em Romanos 8 ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que faremos, irmãos? Ele faz uma pergunta. Então, continuaremos pecando para que a graça ainda mais abunde? Ele diz: de forma alguma. Porque se faz isto, você entendeu errado. É isto que está faltando em pauta de muitas doutrinas e preleções e pregações nos púlpitos brasileiros por aí. Porque não estão ensinando o povo o que é justificação, muito menos santificação. E as pessoas ficam achando que está tudo bem, que está tudo legal, aqui é bom, aqui é show, mas falta entender a justificação
e a santificação. Então, em primeiro lugar, eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo qual é o verdadeiro lugar das boas obras em minha vida. Se eu identifico isto, eu estou tirando um bom proveito das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Segundo ponto, nós tiramos proveito da palavra quando ali aprendemos a absoluta necessidade das boas obras. Vamos lá de novo? Eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo ali a absoluta necessidade das boas obras. Então, se por um lado em Hebreus 9:22 está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão, e Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por outro lado, a escritura da verdade também vai declarar o seguinte, em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual vai acontecer o quê? Ninguém verá o Senhor. Então, a vida que os santos, que os crentes desfrutarão nos lugares celestiais será tão somente o término daquela vida que, após terem sido regenerados, viveram nesta terra. Então, a diferença entre essas duas fases não é de tipo, e sim apenas de uma diferença de grau. Olha que Provérbios diz, Provérbio 4:18, eu vou citar para você. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Então, observe isto, irmão. Se porventura alguém não tiver andado com Deus neste nível terreno, também não poderá habitar com Deus lá nas alturas. Se não tiver havido real comunhão com Deus dentro do tempo, também não haverá comunhão com Deus na eternidade. Se alguém não odiou o pecado, se alguém não amou a santidade antes da morte, depois é que não vai fazer mesmo. Ninguém deseja realmente ir para o inferno, embora as pessoas sejam verdadeiramente aquelas que estão dispostas a abandonar aquela estrada larga que inevitavelmente vai terminar ali, querendo ou não ele vai. Todos os homens, eles gostariam de ir para o céu. Você chegar num presídio lá de segurança máxima, ninguém vai querer ir para o inferno lá não. Não, eu sou filho de Deus, quero ir para o céu. Também sou filho de Deus. Então, as multidões de cristãos professos está realmente disposto e resolvido a palmilhar por aquele caminho estreito que é o único que conduz até ali? Será que todos estão dispostos a caminhar por este caminho estreito? É neste ponto aqui que nós podemos discernir o lugar preciso que tem as boas obras em conexão com a salvação. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que caminham por ele. Mas estreito é o caminho, estreita é a porta para a salvação, e poucos são que encontram. E a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Porque essa palavra esforçai, no grego, é agonizomai. É uma luta agônica. É uma agonia, é um esforço, é uma luta extrema, tremenda, para que a pessoa passe ali. É igual quando as pessoas vão estudar, que eu até já falei isso, ele faz, não passa, aí faz a recuperação, aí faz a ré, aí faz a ré, aí passa se arrastando. Então, as boas obras, elas não merecem a salvação, é bom que fique bem claro isso, mas elas estão inseparavelmente ligadas a ela. De novo, diga comigo: as boas obras não merecem salvação, mas estão inseparavelmente ligadas a ela. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Quem está fazendo isso
está redondamente enganado se for só pelas boas obras. Eu vou ser salvo porque eu dou esmola, eu ajudo um pobre, eu ajudo não sei quem, eu vou para o céu, vou ser salvo. Mas negativo é ovó. Porque as boas obras não salvam ninguém. Agora, por que nós fazemos boas obras? Porque nós somos salvos. Nós não somos salvos porque praticamos as boas obras. Fazemos as boas obras porque somos salvos. As boas obras são a causa eficiente da vida eterna, mas fazem parte dos meios que levam à vida eterna. Deus, ele determinou o caminho pelo qual devemos andar, a fim de chegarmos à herança de Cristo, que Cristo mesmo adquiriu para nós. A vida de obediência diária a Deus é a única forma de vida diária que nos dá real admissão à função daquilo que Cristo comprou para o seu povo. Tanto a admissão agora pela fé, como a admissão por ocasião da morte física, ou como a admissão quanto à sua vinda, a sua total amplitude. Dar esmola ou ajudar alguém, ou fazer boas obras, sem obediência, não vai ser salvo, não vai para o céu, não vai de forma alguma, porque só vai para o céu quem confessou a Jesus como seu Salvador, teve arrependimento na sua vida e vive uma vida de obediência a Deus. Então nós devemos entender o seguinte, que eu tiro proveito quando eu entendo a absoluta necessidade das boas obras em minha vida. Terceiro, eu vou me beneficiar com a palavra quando ali eu aprendo qual é o desígnio das boas obras. Vamos de novo? Eu me enriqueço com a palavra quando ali eu aprendo qual é o desígnio das boas obras. Isso vai ficar perfeitamente esclarecido no trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Contigo. Esqueci minha água, meu Deus. 16, Mateus 5, 16. Glória a Deus. Muito importante esse texto. Nós vamos fazer uma pequena exegese dele aqui, uma explicação boa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só isto que Jesus está falando, presta bem atenção, se possível, marque aí na sua Bíblia. Ele diz que resplandeça a nossa luz, observa essa expressão, luz, para que as boas obras de vocês sejam reconhecidas diante dos homens. E o que é digno da nossa atenção aqui é o fato de que esta é a primeira ocorrência dessa expressão. Na hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação, ela tem uma máxima. E qual é esta máxima? É que a primeira menção de um assunto na Bíblia tem que ter bastante atenção, porque através daquela primeira menção é que você vai fazer a ligação para outras referências na Bíblia. Então a primeira menção no Novo Testamento sobre boas obras está aqui, 5:16 de Mateus. Lê de novo aí junto, por favor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós vamos aprender aqui que os discípulos de Cristo, eles precisam autenticar a sua confissão cristã pelo silencioso, mas impressionante testemunho de suas vidas. Porque a luz, ela é barulhenta, sim ou não? Não. A luz, ela é o quê? Silenciosa. A luz, ela não faz nenhum barulho ao iluminar. Ela não precisa dizer que chegou, porque todo mundo sabe que ela chegou. Quando você liga ali o interruptor ali, puf, acendeu. Ela não diz eu estou aqui, ela não faz barulho, ela não faz zoada, ela simplesmente acende, deixa tudo às claras. Então, ao iluminar, a fim de que os homens possam ver as obras dos crentes, pois é assim que o nosso Pai Celestial, que estás nos céus, pode ser glorificado. Aqui, pois, temos o seu desígnio, fundamenta-se aqui na honra de Deus.
Ao final do versículo diz o quê? Para que o vosso Pai seja glorificado. Então, posto que o conteúdo do trecho aqui, de Mateus 5,16, ele às vezes é tão geralmente mal entendido, pervertido, acrescentamos aqui outro pensamento. Com exagerada frequência das boas obras, são confundidas com a própria luz e o nosso testemunho em favor de Cristo, mas que valor teria esse testemunho se a própria vida não o exemplificasse? Então, às vezes, há uma exagerada, eu faço, eu sou, não sei o quê, estou fazendo bem, estou fazendo isto, estou fazendo, não precisa, porque a luz, ela já identifica que a luz chegou, a treva vai embora, a luz chegou, clareou tudo, a luz chegou, ficou tudo claro, a luz chegou, dá para achar tudo no chão que você perdeu, aleluia, amém? Por quê? As boas obras, elas não visam chamar a atenção dos homens para nós mesmos, mas esta luz que está clareando aqui no texto das boas obras, tem um objetivo, não é revelar a nós, mas revelar a Deus aos homens, é glorificar a Deus por meio destas obras, aquele que as lavrou em nós, e essas boas obras devem revertir-se de tal qualidade e caráter que até mesmo os ímpios reconheçam elas. Um fruto sobrenatural requer uma raiz sobrenatural. E quando isso não é conhecido, o divino viticultor é devidamente glorificado. Igualmente significativa é a última referência às obras existentes nas Escrituras. Nós vimos a primeira menção. A primeira menção sobre boas obras nas Escrituras é aonde? Mateus 5,16. Agora nós vamos ler a última referência sobre as boas obras na Bíblia. Abre aí, por favor, em 1 Pedro 2:12. 1 Pedro 2:12. Nós vamos ligar a primeira com a segunda menção sobre as boas obras. 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha só, glorifiquem a Deus, essa última parte ali de novo. Glorifiquem a Deus pelo quê? No dia da visitação, sim, pelas boas obras que em vós observem. Olha o que acontece. A primeira menção e a última menção sobre as boas obras, elas vão frisar exatamente o desígnio delas, que é o quê? Glorificar a Deus, devido às suas obras realizadas por meio de seu povo neste mundo. Aleluia. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, isto tem que glorificar a Deus. Paulo disse: quer comamos, quer bebamos, quer façamos coisa alguma, façamos para a glória do Senhor. Minha palavra tem que glorificar a Deus, meu jeito de ser tem que glorificar a Deus, as minhas boas obras tem que glorificar a Deus, o meu testemunho tem que glorificar a Deus, as minhas vestes tem que glorificar a Deus, o meu andar tem que glorificar a Deus, o meu comportar tem que glorificar a Deus, as minhas amizades tem que glorificar a Deus, o meu casamento tem que glorificar a Deus, os meus filhos tem que glorificar a Deus, tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. Então eu tenho que entender isso. Qual é o desígnio das boas obras? Glorificar o nome de Deus. Essa luz que vai ser acesa aos homens, essa luz que vai clarear aos homens, não é para eu aparecer, mas para Ele aparecer. Eu acendi a luz das boas obras, estou aqui, cheguei, fui eu que fiz. Não,
foi Deus, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Quarto lugar, Jesus, ele sempre falava sobre isso. Quando vocês forem ajudar alguém, ele fala da esmola, uma expressão que eles nem souberam traduzir, porque não tem uma tradução exata para o português. Algumas palavras no hebraico, no grego, eles tentam colocar assim, mais próximo que pode ser, mas essa palavra esmola é muito mais forte do que o que colocaram aqui na nossa tradução. Mas ele diz, a fim de ser visto pelos homens. Não faça como os fariseus, porque eles fazem a fim de ser visto pelos homens. Quando vocês forem orarem, não faça como os fariseus, porque eles oram alto nas praças e tal, tudo querendo aparecer, devora as casas da viúva, sai tudo feito um doido aí para dizer que fez, que aconteceu. Não faça como eles. Entre no seu quarto, não toque trombeta. Quando for jejuar também, eles queriam exalar a santidade. E quando eles exalavam a santidade, era o seguinte: eles jejuavam a fim de ser visto pelos homens. Ele já andava assim, desfigurado, no meio da rua, parecia um zumbi. As pessoas dizem, olha, está jejuando, é santo, nossa. Ele disse, não, Jesus disse, quando vocês forem jejuar, lava o rosto, para não transparecer os homens que estão jejuando, porque o vosso Pai vai ver os jejuns de vocês em secreto. Aleluia. E quando isso acontecer, a luz acenderá e o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? Está entendendo aí? Glória a Deus. Quarto lugar, nós tiramos proveito da palavra quando ali aprendemos a verdadeira natureza das boas obras. Vamos de novo? Diga, eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo a verdadeira natureza das boas obras. Ô glória, trouxeram água aqui para mim, valeu. Irmãos, observe isto. Mesmo que os homens não regenerados façam boas obras, isso não vai significar que eles estão sendo aprovados pelo Senhor. Ai, mas tem um cabo ali que ele não é crente e tal, mas o cara é bom, é gente boa, é caridoso e não sei mais o que. Isso não significa que ele vai estar sendo aprovado por Deus, pois ele ainda vai permanecer nas trevas e o seu entendimento ainda está embotado pelo pecado, e ninguém pode convencê-lo sobre o seu erro enquanto o Espírito Santo não os vivificar para que recebam a novidade de vida, tirando ele das trevas e trazendo para a maravilhosa luz de Deus. Então não é por muito fazer, não é apenas pelas obras. As Escrituras nos ensinam isto. Não é pelo que eu faço, ele é tão bonzinho, o coração dele ainda está na natureza caída, ainda está com os ditames segundo os contornos deste mundo, segundo o curso deste mundo. Precisa de quê? De uma vivificação do Espírito Santo. Precisa de uma regeneração, do novo nascimento, de um arrependimento e de um convertimento em sua vida. Então transparecerá claramente que boas obras são somente aquelas que são realizadas em obediência à vontade de Deus, com base no princípio do amor a Ele. Então observe, a verdadeira natureza das boas obras só vai ser verdadeiramente boas obras, segundo a Bíblia, se ela estiver junta com a obediência a Deus. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Abra aí Hebreus 10 e 24, por favor. Hebreus 10 e 24. Acompanhe aí com o irmão Júnior, a igreja, por favor. Glória a Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Caridade, em outra tradução,
o amor. Por quê? Porque essas obras vão ser com base no amor. E também vai ser em nome de Cristo, segundo Colossenses 3:17. Com base no amor. Primeiro, essas boas obras, elas devem ser realizadas de acordo com a vontade de Deus, com a obediência a Deus, e com base no princípio do amor, e também em nome de Cristo. Colossenses 3:17. Pode ler. É Colossenses 3:17. Glória a Deus. Dá certo. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Tudo em nome do Senhor Jesus, que vai visar o quê? As boas obras, visará sempre a glória de Deus por intermédio dele. Eu citei o texto, mas eu gostaria que todo mundo lesse 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É um estudo da Bíblia, um estudo bíblico. Vamos lá ler as referências. Aleluia. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Então, a natureza autêntica das boas obras, irmãos, foi perfeitamente exemplificada pelo Senhor Jesus. Tudo quanto ele praticou, ele fez em obediência ao seu Pai. Em Romanos 15:3 diz que ele não agradou a si mesmo, mas sempre obedeceu àquele quem o enviara. Por isso mesmo, Cristo pode dizer: eu faço sempre o que lhe agrada. Não havia limites, irmãos, à sujeição de Cristo à vontade do Pai. Isto é tremendo, porque ele tornou-se obediente, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe o que é ser uma pessoa obediente até a morte? Você sabe aquela pessoa que é obediente, que você sente raiva dela? A pessoa às vezes quer ir fazer outra coisa. Não, recebi a ordem para fazer assim. Ô macho besta, ô mulher besta. Porque não entenderam ainda o plano, não entenderam o evangelho, não entenderam a ordenança. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pedro chega e diz: mestre, a tua vida não, mestre, para com isso, a tua vida não. Sai para trás de mim, Satanás, porque tu me serve de escândalo. Eu hei de dar a minha vida, mas no terceiro dia eu hei de tomá-la de novo, porque essa ordem eu recebi do meu Pai. Satanás chega e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque tu está com fome. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Eu obedeço ao meu Pai. Mas vem aqui, pula aqui, daqui para baixo, porque os anjos, também está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e vai te pegar, tu não vai tropeçar o pé em nenhuma pedra. A palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A ordem não é para pular agora. Mas vem aqui, que eu vou te mostrar no pináculo do templo todas as glórias deste mundo. Olha aí, eu te dou tudo, porque foi me entregue. Se ajoelha e me adora, porque eu faço isso. Vai-te, Satanás, porque só a teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, e tudo aqui já é meu, porque lá em Apocalipse disse: desde agora os reinos deste mundo passou a ser de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Cristo, obediente até a morte, e morte de cruz. Pode Judas trair ele, mas ele está obediente. Pode Pedro negar ele, mas ele tem a obediência. Pode Satanás tentar ele, usar os soldados. Se tu és filho de Deus, desce daí, desce da cruz, desce. Não, é tarde demais, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Xarabacandaraia. Aleluia, obediente até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a esse nível de obediência?
Essas eram as boas obras que Cristo fez, e que é espelho para nós. Tudo o que Cristo fez, irmãos, procedia do seu amor ao Pai, bem como do amor a seus semelhantes humanos. De fato, o amor é o cumprimento da lei. Seu amor, a ausência à lei, não é senão uma sujeição servil. Amor, a ausência da lei, não é senão uma sujeição servil, e isso não pode ser aceito por aquele que é o próprio amor. O Salmo Messiânico 40 e o verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A vontade de Deus tem que ser agradável para nós, não tem que ser um fardo, não tem que ser algo à força. Aí eu vou para o culto, mas é à força. Aí eu vou dar glória a Deus, mas é à força. Sabe, não vou dar não, deixar os outros darem por mim. Não é agradável a Ele. Então examine-se você mesmo, irmão. Será que a vontade de Deus está sendo agradável a você? O salmista aqui tinha essa convicção. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tudo quanto Cristo fez tinha em vista uma coisa: a glória do Pai. E em João 12, 28 ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E a voz brada lá em cima: eu já tenho glorificado, e outra vez glorificarei. E essas palavras revelam-nos o objetivo que ele tinha constantemente em mira. Meu Pai me enviou, meu Pai me enviou, estou fazendo a vontade do meu Pai. Até no período mais escuro da sua vida, mais difícil, na sua oração, ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Vamos para o quinto lugar da nossa mensagem, nosso estudo, o quinto ponto. Tiramos proveito da palavra quando ali aprendemos qual é a verdadeira fonte das boas obras. Vamos lá. Eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo qual é a verdadeira fonte das boas obras. Os homens ímpios, os homens que não nasceram de novo, que não são regenerados, que não têm a capacidade de realizar, eles não têm a capacidade de realizar obras de forma espiritual, porque o homem carnal ou o homem natural, eles não entendem nada das coisas do Espírito. E está escrito lá em Romanos 13:12, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque de fato, para tais homens, isso simplesmente é impossível. Eles têm uma natureza que Paulo fala em Romanos 8:7, que não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por conseguinte, estas obras são inúteis para Deus. Então é necessário que, primeiro, nós sejamos criados por Cristo Jesus. Porque em Efésios 2:10 diz: nós somos feituras dele. Nós somos imagem deles, nós somos criatura dele, fomos criados por ele. E que, segundo, o seu Espírito Santo nos seja outorgado. E também, terceiro, que a sua graça seja implantada em nossos corações, segundo se vê em Efésios 4:7 e 1 Coríntios 15:10, para que nós tenhamos qualquer capacidade de realizar as boas obras. Aleluia. Com frequência, nós, os crentes, nós temos às vezes até dificuldades de fazer algumas coisas boas, porque Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu acabo fazendo. Isso nos leva ao quê? A cair de joelho e implorar para que Deus nos faça perfeitos para toda boa obra, operando em nós o que é ser agradável
diante dele, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 21. E dessa maneira, irmãos, é que nós somos libertados de nosso senso de autossuficiência, sendo levados a perceber que todas as nossas fontes se encontram em Deus. Salmos 87 e 7. Lê aí, lê. Salmo 87 e 7. E quando o irmão Júnior terminar de ler Salmo 87 e 7, vocês vão dar um glória a Deus. Vocês vão ler junto com ele. Quando ele terminar a leitura, glória a Deus. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Dessa maneira também, descobrimos que tudo podemos mediante Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, é Ele que nos fortalece, é Ele que te fortalece. Sexto lugar, sexto ponto, nós vamos tirar proveito da palavra de Deus, irmão. Quando ali nós aprendemos qual é a importância das boas obras. Estou no penúltimo ponto, estou terminando, vai demorar muito hoje não. Vamos, diga comigo de novo, para você aprender. É bom que eu falo, você repete para não lhe dar sono, né? Vamos lá. Diga: eu tiro proveito da palavra quando ali eu aprendo qual é a grande importância das boas obras. Aleluia. Então, condensando aqui, resumindo a questão mais possível nesse ponto, nós vamos dizer que as boas obras, elas se revestem de capital importância, porque por meio delas, Deus é glorificado, segundo Mateus 5,16. Por meio delas, são caladas as obras daqueles que falam contra nós, 1 Pedro 2,12. E por meio delas, evidenciamos a genuidade de nossa profissão de fé. Vamos abrir Tiago, capítulo 2, Tiago 2, 13 e 17. Tiago 2, 13 e 17. É depois de Hebreus. Tiago 2, 13 e 17. Ou 13 a 17. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Observe bem isto aí. Resume tudo o que nós estamos falando aqui. É altamente desejável e válido e que ornemos em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, como diz Tito 2:10, que todos nós verdadeiramente sejamos zelosos e de boas obras. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo santo, zeloso e de quê? De boas obras. Vamos para o sétimo lugar, para a gente terminar. Glória a Deus. Diga comigo: glória a Deus. Diga: eu tiro proveito da palavra quando eu aprendo qual é o verdadeiro objetivo das boas obras. É interessante e instrutivo observarmos que a primeira boa obra em execução, alguém fazendo, alguém realizando, foi a unção de Cristo.
por parte de Maria de Betânia, como em Mateus 26:10 e Marcos de 14:6. Ela derrama abundantemente sobre ele o seu precioso perfume. E uma outra mulher também, lá em Atos 9:36, o nome dela era Dorcas. A Bíblia diz que ela é mencionada como mulher notável pelas boas obras que fazia. E é interessante que após a adoração vem o serviço, em que glorificamos a Deus entre os homens e nos tornamos beneficentes para com o próximo. Observe aí, as duas execuções que eu falei, duas mulheres, uma faz uma boa obra. Jesus disse, ela fez uma boa obra preparando o meu corpo para a sepultura, e isto vai ser em memorial dela. Aonde este evangelho for pregado, esta mulher vai ser lembrada. Por quê? Porque ela fez uma boa obra, e aquela boa obra estava intimamente ligada a quem? A pessoa de Cristo. Olha que tremendo, irmão. Vocês mulheres aí, preparam uma mensagem, um sermão aí, qualquer dia sobre essa mulher aqui. E a outra mulher, sobre estas mulheres, era Dorcas. Ela morreu, ela faleceu, e todos deram testemunho das boas obras. A mulher era notável, ela era notável pelas boas obras que ela fazia. Lá em Colossenses 1:10 diz assim: a fim de viver de modos dignos do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Colossenses 1:10. E 1 Timóteo 5:10, vamos ler? 1 Timóteo 5:10. Estou terminando, viu, irmão? Fica zangado aí, não. 1 Timóteo 5:10. Mas quem está entendendo, diga amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. É bom nos debruçarmos na palavra, sim ou não? 1 Timóteo 5:10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha isso aí, irmão. 1 Timóteo 5:10, que o irmão acabou de ler. Isso aí é os deveres, né, das mulheres, dos homens de Deus, da igreja. Zeloso, boas obras. Se ele observe se praticou as boas obras, se elas criaram filho, as viúvas, exercitando a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa e de toda boa obra. Tudo é considerado como boas obras aqui em 1 Timóteo 5:10. A menos que nossa leitura de estudo da palavra de Deus, irmão, estejam contribuindo para nos tornarmos melhores soldados de Jesus Cristo, melhores cidadãos do país onde nós vivemos, como forasteiro, melhores membros do nosso lar, mais gentis, mais bondosos, altruístas, ficando assim preparado para toda boa obra. Se tudo aquilo que nós estamos estudando nas Escrituras não cooperar para que nós vivamos assim, tudo aquilo é pouco e de nada está nos aproveitando. Vamos ficar de pé, porque se nós apenas lemos, estudamos, até falamos, mas não praticamos, é uma perca de tempo. É uma perca de tempo. E Tiago diz: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes da palavra. Aleluia. Agora, na próxima semana, nós vamos estudar sobre, eu acho que deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, que a próxima semana vai ser normal, né? Sexta-feira, glória a Deus, as Escrituras e a obediência. Eita, meu. Eu falei um pouco sobre a obediência de Cristo hoje aqui. As Escrituras e a obediência. Venha, viu, irmão? Venha preparado aí, você pode, né, ter um cinturão no seu lombo aqui depois dessa palavra aqui, tá bom? As Escrituras e a obediência, próxima sexta-feira, tá bom?
Convide aquele irmãozinho que está com um dia faltoso na igreja, chame ele também. Você manda um zap para ele, tá bom? Glória a Deus, amém? Feche os teus olhos. Senhor, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela tua instrução, pela tua correção, pela edificação. Muito obrigado, porque aqui nós temos a fonte, Senhor. Nesta palavra nós temos a fonte de todos os ditames, de todas as regras da nossa vida, porque o Senhor nos dá as opções e nós devemos escolher as melhores, as do bem e não as do mal, para que depois não venhamos sofrer as consequências, mas que nós venhamos regozijar da tua palavra e que a tua palavra nos torne zelosos, melhores pessoas, melhores maridos, melhores mulheres, melhores filhos, melhores jovens, melhores obreiros, melhores cidadãos do país. Ajuda-se, porque neste país, no sistema educacional, ensina-se às pessoas muita informação, mas não ensina-se valores, porque informação por informação se acha no Google, mas valores, Senhor, se extrai da tua palavra, porque os verdadeiros valores estão aqui, Jesus. Então nos ajuda, a cada dia nós somos carentes de ti, ajuda-nos a sermos mais obedientes à tua palavra, à tua lei, em amor, no nome de Jesus Cristo. Nos leve em paz para os nossos lares, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila. Te apresentamos as programações de amanhã, de domingo, na ceia, nos cursos que irão ser realizados, e fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Glória a Deus. Só avisando os irmãos que amanhã nós teremos o nosso curso de capelania, né? Estou indo ali com 9 pessoas, 10 pessoas comigo, para a glória de Deus. Alguns irmãos até quiseram fazer, mas devido ao horário, alguns trabalham, né? E não puderam. Tem pessoas também que está faltando algum tipo de documentação, né? Alguns jovens que ainda não tiraram o RG, infelizmente não poderá ter a falta de nenhum documento na carteira, na credencial. Pode até fazer para receber o certificado, mas na credencial fica difícil, porque se caso você for chamado para ver a documentação em algum lugar que você estiver aí, evangelizando, e tiver a falta de documento, é arriscado até você ser detido por ocultação de documentação. Então, felizmente não deu para algumas pessoas, mas eu creio que vai vir posteriormente de novo esse curso, os que não fizeram vão ter a oportunidade de fazer. Amém? Então amanhã às 5 da tarde, às 7 da noite até às 9, e no sábado será o dia inteiro, né? Vai ser de, se eu não me engano, 8 às 11, deixa eu ver aqui. Eu mandei a programação para todos os irmãos. Glória a Deus. Aleluia, está aqui. Vai ser sexta-feira, será à noite, 7 horas. Sábado, começará 8h30 até 11. Vai ser capelania carcerária. Na sexta-feira amanhã vai ser capelania escolar. E no sábado, de 2 até às 5, a parte da tarde, será capelania hospitalar, certo? Capelania escolar na sexta, capelania carcerária no sábado pela manhã e capelania hospitalar no sábado da parte da tarde, até 5 da tarde, tá bom? Então, os irmãos que vão, a gente se vê lá, certo? Vai ser ali na igreja, eu digo aos irmãos aqui o local depois que terminar o culto, tá bom? E domingo pela manhã será a oração da madrugada ali na Praça do Farol. Todas as igrejas, uma vez por mês, elas se reúnem lá na praça para a oração da madrugada, para interceder pelo país, pela cidade, enfim. E à noite nós teremos culto de ceia, e venha e traga o seu quilo de alimento não perecível. Os irmãos que ficaram de doar feijoada, né, procure a irmã Gerliane logo,
Por quê? Porque feijoada não se faz no dia, feijoada se faz antes, certo? Então, procure a irmã Gerliane e efetue ali a sua doação, para ela já ir agilizando. E os irmãos que pegaram, vendam os cartõezinhos. E os que ainda não compraram, procure aos irmãos aí. Eu estou terminando, não fica zangado comigo não, mas é porque eu tenho que dar esses avisos aqui. Eu vou dizer os vendedores para você procurar, tá bom? Os vendedores, a irmã Sávia, o irmão Elvis, a irmã Gerliane, acho que é a Gerliane que lá botou aqui, o irmão Valdo, o irmão Elton, o irmão Machado, o irmão Alex, a irmã Laine, o irmão Bruno, a irmã Yusete, o irmão Júnior e a irmã Daniele, tá bom? Daniele, do irmão Bruno Caetano, né, que não está aqui hoje, porque o seu filhinho está enfermo e a irmã está trabalhando ainda na Câmara. Glória a Deus. Amém? Então, compre, ajude, que vai dar tudo certo no nome de Jesus. Vamos para casa? Faça assim para receber a sua bênção. Ó Senhor, nós te apresentamos a vida do Brian, que está tossindo ali, cura. Te apresento a vida do Lucas Ariel também, que está tossindo, não pôde vir hoje, ficou ali em casa com a esposa. Guarda e livra de todo mal, traz cura para os teus filhos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Compra a feijoada.